Muito boa noite, 20 horas e 59 minutos e começa aqui pela Band o Show do Esporte. São Paulo, quase tetracampeão brasileiro. Hoje foi lá em Goiânia, desfilou a sua categoria e ganhou de 2-0. Olha só o primeiro gol, Mineiro. É surpreendente esse golaço de Mineiro, golaço. Mineiro, que lembro, fez o gol do título de campeão do mundo contra o Liverpool, pelo São Paulo. E agora o gol de Fabão, 2-0 para o São Paulo. São Paulo, para ser tetracampeão brasileiro, basta o São Paulo vencer o Atlético Paranaense domingo no Morumbi. São Paulo, quase tetracampeão brasileiro. O Inter ontem ganhou do Fortaleza de 3-0, mas com essa vitória do São Paulo em Goiânia, aliás, meritória, o São Paulo está não só com a mão na taça, está com a mão e mais 4 dedos, as 2 mãos na taça de tetracampeão brasileiro. E agora vamos de gols, muitos gols. Em primeiro lugar, gols da Série B. O Atlético Mineiro voltou para a primeira divisão, para a Série A. E o Sport Clube do Recife também. Acompanhe os gols da Série B, vamos lá. 2 equipes já estão garantidas na Série A de 2007. Na abertura da rodada, o Sport contou com o apoio intenso da torcida para superar o Brasiliense por 3-0 e ficar com um pé na primeira divisão. Apesar da festa antecipada, a vaga da equipe de Recife só foi confirmada graças a uma ajuda do Atlético Mineiro. Mesmo jogando fora de casa, o líder da Série B venceu o Curitiba por 3-2 e foi outro time que festejou o retorno à elite do futebol brasileiro. Já o Náutico não passou de um empate em 1-1 fora de casa com o Avaí e caiu para a 4ª posição. Na parte de baixo da tabela, a Portuguesa viu a situação se complicar ainda mais. Em pleno Canindé, a Lusa foi goleada por 4-2 pelo Ceará e não conseguiu escapar da zona de rebaixamento. O Guarani também vive um drama na segundona e com a derrota por 2-1 para o terceiro colocado América de Natal, continuou no grupo que cairia para a Série C do Brasileiro. E atenção que hoje temos um show de reportagens especiais. Daqui a pouco, Cittadini detona, abre o jogo e o problema de Marcos e mais. Estão chegando em nossos estúdios também o goleiro Diego Cavalieri e o técnico Jair Pisserni. E também agora vamos ter Corinthians, um empate heróico. Antes, um aperitivo, os gols da rodada do Brasileirão. Acompanhe. Para impedir o título antecipado do São Paulo, Yarley fez o primeiro do Inter sobre o Fortaleza. O zagueiro Índio usou a cabeça para fazer o segundo do Colorado. Alex fechou a conta para o Internacional, que venceu por 3-0 e despachou o Fortaleza para a segundona. De olho na América, o Vasco saiu na frente do Juventude com um belo gol de Igor. Mas na segunda etapa, Fabrício aproveitou confusão na área para definir o empate em 1-1, que foi o suficiente para colocar o Vasco na zona de classificação para a Libertadores. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta fez 1-0 no Flamengo na cobrança de pênalti de Preto. Em nova penalidade máxima, Jailton fez o segundo da equipe de Campinas. Emerson definiu a vitória por 3-0, mas a Ponte não saiu da zona de rebaixamento. Isso porque o Fluminense também venceu. Após um jejum de 12 partidas, o tricolor carioca fez 1-0 no Cruzeiro com Evandro e aliviou a crise. Fluminense, esse campeonato está pegando fogo. Em cima, embaixo, campeonato pegando fogo. E o Corinthians, com 9 jogadores, 2 zagueiros expulsos no primeiro tempo, mesmo assim arrancou um empate heróico do intrépido Figueirense. Acompanhe os melhores momentos. Tarde de sol em Florianópolis. Quem vê o torcedor catarinense assim, tranquilo, sorridente, nem imagina a semana turbulenta em que viveu o Figueirense. Mas é preciso reagir, até porque do outro lado está o Corinthians, embalado com 5 vitórias consecutivas. O jogo começou quente, dentro e fora de campo. Luciano Sorriso de cabeça quase marca para o time catarinense. Magrão também arrisca de longe, mas é aos 13 minutos que Marinho comete falta em Soares e leva o segundo cartão amarelo e é expulso. Depois disso, para quem esperava a pressão do time catarinense, viu o contrário. Mesmo com 10 em campo, o time paulista marcava forte. Daí, as faltas eram inevitáveis. Soares mais uma vez sofre falta e quem vai mais cedo para o chuveiro é Marcos Vinícius.
O Corinthians termina o primeiro tempo com 9 jogadores. A etapa final foi de superação para os paulistas. A equipe catarinense atacava e o Corinthians se defendia. Diego colocou na trave e Marcelo vira um gigante. Mesmo com 2 jogadores a menos, Wilson ainda tenta o gol. Mas termina assim, Figueirense 0, Corinthians também 0. Com esse resultado, o Corinthians mantém a invencibilidade de agora 6 jogos sem perder. Espanta uma fase e garante mais um ponto na tabela de classificação. Hoje provou mais uma vez que com a situação adversa nós aprendemos a observar a maneira do adversário jogar, um sacrifício coletivo, fechamos bem, já estamos com o know-how de ficar com 9, infelizmente, não deveria ter acontecido, erro nosso, mostrou que o nosso preparo físico está excelente, então eu acho que isso que faz com que nós tenhamos uma conduta acertada e tudo aquilo que aconteceu nessas 6 partidas não foi fruto do acaso, foi fruto de um trabalho coletivo e de uma maneira de atuar simplificada. Não estamos contentes com o resultado, mas sabíamos que encontraríamos uma equipe muito difícil e, acima de tudo, jogamos sem 7 jogadores que vinham atuando. Isso dificultou um pouco, mas tivemos uma boa produção, criamos bastante oportunidade e, infelizmente, não conseguimos sair com a vitória. Bem, por enquanto temos aqui na nossa bancada Renato do Flamengo, tudo bem? Tudo bem. Que chegou agora do jogo de Campinas, ponte 1, 2, 3, Flamengo 0, o Real já jogou no Corinthians, Miller, e estão chegando, Miller, nosso companheiro, o campeão brasileiro pelo São Paulo em 91, o São Paulo que está à beira do tetracampeonato. E daqui a pouquinho, Diego Cavalieri e Jair Pisserni, além de André Luiz e um jogador do São Paulo. Antes vamos ver Corinthians e Figueirense. Ô Miller, toda vez agora é expulso, tem que ter empate heróico. Que negócio é esse? Boa noite, Avalone. Você vê que o Leão mais uma vez conseguiu fazer com que a sua equipe arrancasse um empate muito heróico lá em Santa Catarina contra o Figueirense. Agora, Avalone, numa situação dessa de 2 jogadores a menos, 2 coisas têm que acontecer. O jogador tem que correr mais e tem que se posicionar melhor. Foi o que aconteceu com o Corinthians. O Leão, ele sabe posicionar a sua equipe e os jogadores correm por 2. Isso aí facilitou no sentido de que o Corinthians conseguisse esse empate que, a exemplo daquele jogo contra o São Paulo, foi considerado uma vitória pelo time do Corinthians. Agora, Miller, é muita expulsão, né? É muita expulsão. O jogo, você pode ver que jogadas desnecessárias. O jogador, quando chega atrasado, Avalone, sempre o juiz vai dar cartão, ou amarelo ou vermelho. Foi o caso do jogador do Corinthians, o Vinícius, né, que foi expulso. Foi expulso, você pode ver uma expulsão com certa infantilidade, porque ele via que não ia pegar a bola primeiro, foi e acertou o jogador do Figueirense, e justamente o Tardelli, o árbitro do Rio, e o expulsou com méritos. Pois é, Renato, você que já jogou no Corinthians, agora está no Flamengo, é muita pressão no Corinthians, é muita pressão no Flamengo? Sim. É por causa disso esse número de expulsão tão grande? Boa noite, primeiramente, a todos. Olha, time grande é sempre pressão o tempo todo, né? Tanto do lado de dentro de campo, como fora de campo também, né? Só que, no meu ver aí, essas expulsões do Corinthians, eu acho que foi meio injusta, né? Tudo bem, o jogador chegou atrasado na bola, mas a falta do Marinho e a do Vinícius, um jogador pulou e a outra tinha outro zagueiro para fazer a cobertura. Então, foi de maneira, para mim, injusta, mas a pressão é constante nesses clubes. É verdade. Bem, daqui a pouco, atenção, hein? Cittadini abre o jogo. Agora vamos modificar nesse momento que chega Diego Cavalieri, o herói da vitória do Palmeiras de hoje. Nossa, ele pegou uma bola no finzinho, uma cabeçada ali. Diego Cavalieri, muito obrigado pela presença. Pode sentar aqui, por favor. Diego, que teve a honra de ser escolhido pelo Marcos. O próprio Marcos falou que quem quis jogar foi o Diego Cavalieri. Diego Cavalieri, recém-chegado do jogo Palmeiras e Botafogo no Parque Antártico, visando o Palmeiras por 2-1. Palmeiras respirando um pouquinho mais aliviado. Vamos fazer uma mescla. Vamos agora para os melhores momentos do quase campeão brasileiro. Quase tetracampeão brasileiro. São Paulo contra o Goiás. Vamos lá. Uma invasão tricolor em Goiânia. A torcida do São Paulo trouxe até a taça de campeão.
A de verdade parece mesmo ser uma questão de tempo. Essa taça é do título. Nós é campeão. Essa ninguém tira, essa é nossa. Mas ainda não é. Não, já está confirmado já. 99,9%. A faixa do tetra já está no peito. Como parece impossível alguém tirá-la, o jeito para os adversários é colocar um pouco de água no chope tricolor. Tô viajando. Pra quem? Pro Goiás. Missão difícil, principalmente quando se perde seu artilheiro. Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, viu o jogo de camarote. Nas arquibancadas, onde há fumaça, há uma enorme festa são paulina. O Goiás bem que tentou se impor como o dono da casa. Mas aos 8 minutos, o volante mineiro mostrou mais uma vez sua vocação de artilheiro. São Paulo 1-0. O Goiás continuou tentando de longe. O São Paulo de perto. A cabeçada de Fabão foi a queima-roupa. 2-0 tricolor em apenas 16 minutos. O goleiro Bosco, outra vez, substituiu Rogério Ceni à altura. Teve reflexo e sorte. 1, 2 vezes. No segundo tempo, o São Paulo continuou soberano. Não precisou do pênalti não marcado de Galeano em Aloísio. Nem do gol anulado nesse lance, de novo com Aloísio. Mesmo com uma temperatura de 33 graus, as chances se multiplicavam no ataque. Com Leandro, Souza, Danilo. Placar final, São Paulo 2, Goiás 0. A vantagem de 7 pontos sobre o Internacional está mantida. A cada rodada, o São Paulo deixa a conta mais simples de entender. Agora, para chegar ao título, o time só precisa de mais uma vitória nos últimos 3 jogos. E os próximos 2 serão no estádio do Morumbi, contra o Atlético Paranaense e contra o Cruzeiro. Parece que só a matemática ainda não se convenceu. A matemática é chato, né? Faz conta até o fim, né? Nós estamos no quase, falta só o E, né? Falta só o A. Eu acho que vai chegar lá agora, essa vitória, mais do que uma vitória, é o convencimento do São Paulo de jogar bem, né? São Paulo não jogou, São Paulo desfilou, se exibiu. A partir do momento que nós fizermos uma quantidade de pontos que os outros adversários não possam nos alcançar, aí sim o grito vai ser soltado, né? Enquanto isso não acontece, a gente fica se controlando da melhor forma possível. Olha, o Marco Aurélio Cunha mas vem cá, mas para o São Paulo ser campeão, basta vencer o Atlético Paranaense domingo no Morumbi. São 7 pontos de vantagem sobre o Internacional. Eu já chamo ali o seguinte, já, bomba exclusiva, Cittadini abre o jogo. Renato, sabe que tá vendo... Mas antes de falar do que de MSI e o flerte que o jornal do Estado de São Paulo também publicou ontem, o flerte com o Flamengo, antes vamos analisar o jogo do São Paulo contra o Goiás, porque muita gente achava dificílimo esse jogo. E eu pergunto a você, Renato, que defende o Flamengo e tal, o São Paulo tá com sobra nesse campeonato, né? Não, realmente São Paulo vem com uma equipe com uma regularidade muito grande, né? Acho que o que faz esse aproveitamento do São Paulo, eu acho que é mais um entrosamento, né? Um trabalho de longo prazo, a equipe do São Paulo tem, né? O ano passado e esse ano chegaram bem na Libertadores. E eu joguei lá, o último nosso jogo fora foi contra o Goiás à noite, um clima difícil, né? E jogar lá à tarde ainda é mais difícil, porque o clima é seco. Ganhando o Goiás lá não é muito fácil não, mas São Paulo hoje, sem dúvida nenhuma, é um time que merece todo o respeito e está sendo o primeiro colocado porque merece. Diego Cavalieri quer falar muito do Palmeiras, que hoje venceu o Botafogo por 2-1. Segundo gol polêmico. E Diego fez cada defesa fantástica. Diego, São Paulo quase tetracampeão brasileiro. Justo? Justíssimo, vem comprovando ao longo do campeonato e está jogando bem, tem um elenco de muita qualidade, que sabe o que está fazendo e não está se empolgando, está jogando muito bem, então acho que só questão de tempo. Miller, que foi campeão brasileiro pelo São Paulo em 1991. Há 15 anos o São Paulo não é campeão brasileiro. E agora está praticamente com o tetra nas mãos, no coração da torcida.
Já estão até vendendo camisa, São Paulo tetra. Basta uma... Faz uma comparação entre o São Paulo de agora, quase tetra, e o seu São Paulo, que foi campeão brasileiro em 91. São momentos diferentes, né, Valone? Naquela oportunidade, o time já tinha uma identidade formada, mesmo como essa equipe de hoje, e depois foi campeão mundial 2 vezes. Mas acho que o São Paulo manteve a sua regularidade, a sua espinha dorsal do ano passado. Você vê que essa poupança de vitórias no começo do campeonato fez com que o São Paulo perseverasse nas suas vitórias, principalmente fora de casa, e o São Paulo hoje está a uma vitória do título brasileiro. Acho que o São Paulo merece, porque hoje com 2-0, com apenas 16 minutos do primeiro tempo, Valone, o São Paulo conseguia estar mais perto do terceiro gol do que o Goiás do primeiro gol. Então acho que o São Paulo convenceu e jogou com sobra essa partida fora de casa contra o Goiás, que é um time chato, um time que sempre luta para uma vaga na Libertadores. Festa tricolor já está pronta, amiga. Mas já está pronta mesmo. Contra o Atlético Paranaense aqui no Morumbi, o São Paulo não vai deixar escapar esse título, que é muito importante. Esse ano o São Paulo foi vice-campeão aí, quer dizer, não ganhou os títulos de Paulista e da Libertadores, e ano que vem vai pela 3ª ou 4ª vez consecutiva na Libertadores, e o São Paulo está merecendo este título brasileiro, que por sinal é muito difícil. Não é fácil você vencer as equipes brasileiras, Valone, mesmo as equipes com todas as suas adversidades dentro da competição, mas o São Paulo, acho que por mérito dele, está seguindo para ser campeão brasileiro. Bem, e antes da matéria especial com Cittadini, que o negócio está feio, não. Há uma briga já declarada entre a parceria e o Corinthians, há um flerte, não confirmado, mas há um flerte da MSI com o Flamengo, e cujo presente seria, eu vou contar já. Antes disso, vamos ao personagem. Antes disso, vamos ao personagem do São Paulo. Quem seria o personagem do São Paulo? Quem é que fez o gol do título contra o Liverpool? Quem é que faz gol de fora da área? Quem é, Miller? Mineiro, com certeza. Qual é o segredo do Mineiro? O segredo é a sua vontade de jogar, sabe das suas limitações, mas mesmo assim não é só um volante de contenção, mas é um volante também de armação. Você vê que ele foi à frente hoje e fez um bonito gol abrindo a vitória do São Paulo de 1-0. Como é que é o Mineiro, Renato? Como o nome, Mineirinho, comendo pelas beiradas, sempre, né? Não tem aquela fama que nem tem a Luísa na frente, mas sempre que aparece com trabalho, fazendo sempre os gols. Diego Cavalieri, Mineiro pra você. É o segredo do São Paulo? Com certeza, dos pilares ali de São Paulo, e muita eficiência na marcação, e quando chega na frente também conclui muito bem. Então vamos ver o personagem do São Paulo, Mineiro, vamos lá. Volante por ofício, artilheiro não por acaso. Mais uma vez, Mineiro foi o homem surpresa no ataque e, como ponta esquerda, abriu o caminho para mais uma vitória tricolor. Aos 31 anos de idade, Mineiro estuda uma proposta do São Paulo de renovação de contrato por mais 4 temporadas. Mas o jogador não se sente à vontade em falar sobre esse assunto. Para ele, a prioridade agora é conquistar o título brasileiro. Para o torcedor ter uma ideia, Mineiro, de 0 a 10, a escala que você dá da possibilidade de você ficar. Só para o torcedor ter uma ideia. Como eu falei da primeira vez, paramos no 7, essa é a possibilidade, mas vamos conversar com mais calma em relação a isso, com mais tranquilidade, depois que acabar o campeonato. Marco Aurélio Cunha tá te olhando meio de esgueio ali, olha lá. Vem cá, Marco, vem cá, fala alguma coisa. Marco Aurélio quer falar. Fala. É o número da camisa dele 7, né? Por isso quer dizer assim, então a próxima vez eu vou dar a camisa 10 para ele, para ser 10. Por favor, vê se fica, Mineiro. O técnico Muricy Ramalho espera pela renovação. Afinal, já está difícil encontrar adjetivos para definir seu volante artilheiro. Fenômeno. Por que o Muricy exagerou? Exagerou, né? Não é que é fenômeno. Acho que ele é um bom jogador que se encaixou muito bem no esquema do São Paulo. Você vê que a sua perseverança em permanecer como titular e durante o campeonato fez com que ele desfrute aí de todas essas glórias, mesmo sendo um jogador que nunca foi um jogador assim extraordinário. Para mim é um jogador de perseverança, um jogador que tem uma regularidade muito grande nos clubes que passou. Agora eu perguntaria ao Diego Cavalieri, que enfrentou o São Paulo, né? O seguinte, qual é o segredo desse São Paulo, quase tetracampeão brasileiro? Acho que o conjunto, o entrosamento, são peças importantes que tem também, então acho que
É tranquilidade, eles às vezes dentro de campo faz o que quer, sabe onde está um jogador, às vezes um entrosamento muito bom, então acho que tudo isso favorece para que esteja nesse momento muito bom. Renato, você que defende o Flamengo, já está classificado para a Libertadores da América. E o São Paulo é o vice-campeão da América, mas agora vai ser campeão, vai disputar de novo a Libertadores. E o Inter é o campeão da América, né? Qual é a diferença no futebol brasileiro que você vê e do paulista para o carioca? É totalmente diferente, né? O carioca é um pouco mais clássico, um toque de bola. E o futebol paulista já é mais completo, né? Tanto mexe com força, com habilidade, com técnica, com classe. Então hoje você vê o campeonato brasileiro, o São Paulo e o Inter são da mesma forma. Os dois jogam com talento e também forte na marcação. É isso que faz a diferença. Bem, o André Luiz também já chegou em nossos estúdios. Obrigado pela presença, André Luiz. Já vai sentar aqui. Já, olha, eu se fosse você não iria sequer ao banheiro. Sabe por quê? Daqui a pouquinho, Cittadini abre o jogo, hein? Até já. E voltamos aqui com o Show do Esporte com Diego Cavalieri, o herói do Palmeiras hoje. Renato, Miller, André Luiz. Obrigado por ter vindo, André Luiz. O Santos está quase que beliscando a vaga na Libertadores América. Verdade. Boa noite, primeiramente desculpa pelo atraso. Verdade, ontem foi uma vitória importante, agora é manter aí esses 3 jogos que faltam para que a gente possa classificar direto para a Libertadores. Bem, e você jogou no São Paulo, você nasceu no São Paulo, né? Você foi campeão brasileiro do São Paulo também? 91 não, né? Quando eu fui em 91 que o São Paulo foi campeão, era júnior ainda. Era júnior. Depois jogou com o Miller e tal. Na verdade, ele que me ajudou ali para subir, né? Então eu tive a oportunidade de jogar não só com ele, mas também com toda aquela equipe boa que o São Paulo tinha. André Luiz, que pertence ao Santos, que faz aquele lado esquerdo com o Zé Roberto, com o Kleber. Vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro? Depois tem melhores momentos de Palmeiras 2, Botafogo 1 e uma matéria especialíssima com Cittadini. Vamos lá. Classificação. Vamos ver a classificação. Olha lá, São Paulo, 73 pontos. Meu Deus. Internacional, 66. Grêmio, 61. Santos, 59. Vasco, 54. Paraná, 53. Figueirense, 50. Flamengo, Renato, seu Flamengo, 49. Cruzeiro, 49. Botafogo, 49. Vamos virar a página agora, vamos lá. Olha lá, Corinthians, 48 pontos. Goiás, 48. Atlético Paranaense, 46. Palmeiras, Diego Cavalieri, subiu para o 43. Ainda não está totalmente livre do rebaixamento, não, hein? Ainda não. Mas deu um belo passo para escapar. Passou na frente do Juventude, ó. Que ontem empatou com o Vasco em 1-1, 43. É confronto direto agora, né? Mas é lá o jogo, né? É lá. Aí do 40, Valone, pra baixo já é a zona do perigo. A zona do perigo. Aliás, acho que até o 43 ainda está perigando, viu? Mas tudo bem. Mas perigo mesmo lá. Fluminense 40, Ponte Preta 38, que hoje ganhou do Flamengo e do Renato 3-0. 36. Que hoje venceu Santa Cruz no Recife. Fortaleza e Santa Cruz já estão rebaixados mesmo. Vamos agora aos melhores momentos de um jogo tenso, de um jogo nervoso, enquanto esperamos aqui a presença de Jair Pisserni, técnico do Palmeiras. Os melhores momentos de Palmeiras 2, Botafogo 1. Vamos lá. Jogo em casa com o tradicional samba palmeirense. No embalo dessa festa, a torcida estava confiante. Palmeiras hoje 4-0 pro Botafogo, lá embaixo. Dentro de campo, atraso no início da partida, porque o Botafogo precisou mudar o uniforme. A bola rolou e os visitantes mostraram que queriam a vitória para alcançar uma vaga na Libertadores. Depois da primeira falta perigosa, Cleiton fez a finta e Joilson bateu direto para fora. Paulo Baier tentou o cruzamento, mas sem ninguém no ataque para marcar. Joilson arriscou um chute forte, Diego Cavalieri defendeu. Valdívia deu passe para Juninho, que cruzou e na confusão Edmundo aproveitou a sobra para marcar. Palmeiras 1-0. Márcio Careca perdeu a melhor chance do jogo para dar mais tranquilidade ao Verdão. Enilton ficou bravo. O Botafogo tentou o empate, mas a zaga dos donos da casa estava atenta e evitou. No comecinho do segundo tempo, Juninho pelo Botafogo em cobrança de falta deixou tudo igual, 1-1.
Palmeiras não desistiu e após essa bela jogada, Enilton aproveitou a sobra e marcou 2-1 Palmeiras. Final, Palmeiras 2, Botafogo 1. Pois é, Palmeiras 2-1. Esse gol do Enilton suscitou dúvidas. É um lance difícil, é uma jogada difícil, mas suscitou muitas dúvidas. Eu vou pedir para o Wesley separar o gol do Palmeiras. O segundo gol do Palmeiras, que deu um alívio na torcida. Nossa, a torcida. Como é que você sentiu o Parque Antártica, o ambiente do Parque Antártica, Diego? Bom, muito bom. Nós chegamos no parque, estava cheio já, e ainda mais pela fase que a equipe vive hoje, de muito difícil, mas valeu demais o apoio da torcida, estamos apoiando, incentivou do começo ao fim, então tá todo mundo de parabéns. Vamos separar o segundo gol do Palmeiras? Antes vamos analisar o jogo. O Botafogo começou melhor do que o Palmeiras, hein, Diego? O Botafogo é uma equipe muito bem montada, começou o jogo muito bem em cima da gente, nós seguramos um pouco ali no começo a pressão e conseguimos fazer um gol, mas no começo do segundo tempo tomamos um gol, mas tivemos a calma e conseguimos um gol que foi importante. Então, mas o que é, Diego? É a tensão de ter que ganhar? Porque no começo o Palmeiras parecia preso, assim. É a tensão de ter que vencer, de ter que dar uma satisfação, é o fantasma do rebaixamento, é isso? Não, a pressão a mais, né? Um clube grande sempre tem pressão, mas esse fantasma do rebaixamento com certeza traz uma tensão, uma pressão muito grande. Então, no começo do jogo ali você já fica meio tenso, mas depois no decorrer da partida vai se acalmando, vai entrando tudo nos eixos ali e a equipe vai se mantendo focada dentro do jogo. Renato, no pique, Botafogo, que você conhece bem, que é um time difícil, né? E o Palmeiras, que ganhou do Flamengo de 3-1, né? 3-1, isso. 3-1 aqui no Parque Antártico, que perdeu lá 2-1. Realmente, como o Diego falou, o Botafogo é uma equipe bem montada pelo Cuca, né? Mas o Palmeiras, sempre quando joga em casa é complicado. Eu estava até falando com o Diego aqui que o gramado do Palmeiras, ele faz talvez um pouco a diferença, né? Que é um gramado diferente. Mas, como foi falado aqui, esses times que estão lá embaixo, né? Estão brigando pela zona de rebaixamento, tentando sair dessa zona aí. E quem achou que o Flamengo esse ano ia cair, né? E como é que fica? Olha, aí, ó, de novo, segundo gol do Palmeiras, a gente vai discutir. Vamos frisar aí mais depois. Olha lá, Paulo Baier, Edmundo, Enilton, por esse ângulo tá meio difícil. Vamos primeiro votar. Vamos fazer o segundo gol do Palmeiras. Foi legal ou não foi legal? Eu começo com André Luiz. Não, eu acho que normal. Pelo esse ângulo aqui, eu acho que não tem nenhuma irregularidade, não. Parece que ele tá atrás do zagueiro número 4, acho que é o Scheid. Eu tive a impressão que o Enilton estava um pouquinho à frente. O Enilton, mas era coisa assim milimétrica. Se foi com o toque do Edmundo ali, naquele momento poderia até discutir, mas eu acho que com o toque do Paulo Baier, eu acho que não estava, não. Vamos ver de novo, vai. Ali. Agora o Paulo Baier avança. Eu acho que o Scheid passa na frente ali. O Scheid passa na frente, mas eu vou... Então 1-0 para o André Luiz. O André Luiz votou pelo gol normal. 1-0. Sombra dá para ver, eu acho. Eu estou em dúvida realmente. Agora Edmundo. Aí Enilton faz o segundo gol do Palmeiras, que dá um respiro. Eu pergunto ao Miller, gol legal? Olha, Paulo, é claro que essa imagem, esse ângulo aqui, não dá para você precisar se ele foi um gol irregular. Mas dá a entender aqui que o gol foi normal, sim. No momento que a gente recebe Jair Pisserni, o comandante do Palmeiras, que hoje respira um pouco aliviado. Já vai sentar já e também vai discutir esse gol. Então eu continuo em dúvida por um outro ângulo. Por aqui me parece um gol normal. Um outro ângulo eu fiquei em dúvida. Agora, se a gente tem que recorrer 500 mil vezes a tecnologia para dizer que estava um pouquinho mais adiantado, imagina na hora a fração de segundos que o juiz tem. Que o assistente tem que decidir em fração de segundo, como você disse, eu acho muito difícil pro árbitro e até mesmo pro assistente decidir numa jogada muito rápida. O Edmundo fura a bola e o Enilton completa pro gol. Diego Cavalheiro. Não, acho que tranquilo, gol sem problema ali, valeu, nos ajudou muito, então acho que não teve problema nenhum não, jogou normal. Agora Jair Pisserni, muito boa noite, Jair Pisserni. É o primeiro programa que o Jair Pisserni vem de televisão, depois da sua volta ao Palmeiras. Primeiro e único. Por que primeiro e único, Jair? Não, normal, para iniciar o programa. Boa noite, é um prazer. O jogo duro, né, Diego?
Demais. Mas contar a situação aí é um desgaste muito grande, mas o resultado foi bom. Eu imagino, você gritava lá. Já estamos discutindo o segundo gol do Palmeiras, se foi legítimo ou não. Segundo o Wesley aqui, viu por um outro ângulo, ele acha que estava impedido. A mesa aqui está concluindo que foi um gol normal. Você viu bem o lance ou não? A própria distância, né, não deu para mim ter uma noção, mas poderíamos analisar aí, não. Vai passar Estamos vendo, olha. Estamos vendo de novo esse gol do Palmeiras, olha. Olha aí. Fala, Jair. Não, por enquanto é normal. Eu não vi. É o Paulo Baier. De trás, normal, só de trás. É o Paulo que está impedido, você? Não, acho que eles falam que é o Enilton. Eles falam que é o Enilton, que o Edmundo fura, eles dizem que é o Edmundo. Não, mas a bola vem todo mundo em trás, né? Seria o Enilton na primeira vez que fica vendo o rebote, mas é um lance de difícil conclusão. Bola rápida, né? Bola rápida. Nesse momento, como é que você estava, Jair? Como é que estava a sua adrenalina, Jair? Normal, tranquilo. Sabe, tranquilo não estava? Não, tem que ter tranquilidade, senão não tem jeito, né, mano? É porque o próprio jogo faz com que você eu tenho minhas dúvidas, mas eu me rendo aqui aos votos. Diego Cavaleiro então disse que gol normal. Renato? Normalíssimo. Miller? Não, pra mim o jogo do gol normal. André Luiz? Normal. Jair Pisserni? Normalíssimo. Agora, Jair, como é que é? Vamos voltar ao jogo do Palmeiras? Porque eu estava até conversando com o Diego aqui, Cavaleiro, que no começo do jogo o Botafogo parecia até melhor do que o Palmeiras, criava mais chance e tal. E eu pergunto, é atenção, como é que você reencontrou o Palmeiras? Você que levou o Palmeiras de volta da Série B para a Série A. Acho que tudo é o que está acontecendo aí, poucos pontos, né, após Copa, né? Uma certa ansiedade para início, jogamos diante de uma equipe no conjunto, é uma das melhores, né? Então nós de fato tivemos dificuldades, mas o final do Palmeiras foi bom, uma boa luta, né? Se você analisar bem, ainda nós tivemos chance até para fazer um terceiro gol, né? Então foi um jogo onde que nós sabíamos o que nós íamos encontrar. Olha o primeiro gol aí, como é que você estava aí? Como é que estava a adrenalina, Jair? Não, ainda não é o primeiro gol. Depois o Edmundo chutou com raiva até, né, dele? Enquanto o Diego fazendo milagres, está muito bem esse garoto, realmente, Diego Cavaleiro. Aí, o lance do gol agora, falou. Agora é o lance do gol, olha. Juninho cruza. O goleiro deixou a bola no meio, né? A defesa rebate e o Edmundo aproveita. Olha, o Edmundo chutou até com raiva essa bola, né? Não foi para furar a rede mesmo, né? Tem que ser assim mesmo. Confirmar um gol. Ao segundo gol, essa chance que eu já disse, ó, que o garoto do Palmeiras perdeu na frente do goleiro do Botafogo. Como é que você reencontrou o Palmeiras, Jair? Você saiu do Palmeiras em 2004, depois de ter levado o Palmeiras para a Série B, ter lançado o Edmilson, ter lançado o Wagner Love, com a molecada ganhou lá. Aí também, tudo da mesma safra, Aí você saiu do Palmeiras depois de um empate contra o Santo André por 4-4. É normal. Certo? E aí você encontra o Palmeiras perigando no rebaixamento. Agora, você encontrou o Palmeiras muito diferente, mais tenso ou não? São fases completamente diferentes, né? Porque nós pegamos o Palmeiras onde tinha caído de divisão, né? Então nós tivemos que fazer, disputamos um Paulista com os mesmos jogadores, depois fizemos uma boa reformulação, onde tivemos a participação de acho que 8 ou 10 juniores, né, mano? Então deu uma liga boa, aí o Palmeiras fez um campeonato brasileiro tranquilo, ganhou até com sobra e ajudou o Botafogo também a vir junto para a divisão acima, né? Agora aí é poucos jogos, né, mano? Mas como é que fica o negócio fantasma do rebaixamento? Eu pergunto. Você vê pelos jogos aí, você não vê as pernas tremem, como é que a bola fica pesada, como é que é o negócio? Mas é de tudo um pouquinho, cara. Por mais experiência, né? Para início há uma tensão muito grande, mas o Palmeiras hoje não. O Palmeiras hoje, até acho que a nível de posicionamento, nós colocamos 2 meias. Então nós estamos criando, só que larga um pepininho para trás, né? Mas o pessoal tá administrando bem, tá jogando futebol com a melhor aproximação, né? E tá criando muitas situações de gols, né? Está jogando com Valdívia e Juninho Paulista, quer dizer, fica mais aberto, mas fica mais criativo, fica mais ousado, né? Eu jogo para decidir, mas de repente há momentos que atrás há uma sobrecarga, né? Mas o pessoal tá entendendo bem aí, foi importante os 2 resultados, né? As 2 vitórias, isso nos dá um pouco mais de confiança, né? Pelas suas contas, pela sua sensação, o Palmeiras já se livrou do rebaixamento? Não, porque eu não vi os resultados aí, a maioria dos clubes que ganharam todos, né? Ah, Ponte Preta ganhou. Então eles vão apertando a gente vai apertando o pessoal um pouquinho mais no meio, né? Eu acho que precisa mais uns 3 pontos aí.
No pique, Dinho Cavalieri, Palmeiras já escapou do rebaixamento? Não, ainda não. Conseguimos 2 resultados bons dentro de casa que precisávamos, sabíamos disso. Mas tem nada resolvido ainda, temos outra parada difícil e temos que ir com essa mesma luta, mesma vontade para definir logo isso aí. Renato, Palmeiras escapou do rebaixamento? Ainda não, tem muito, né? São 9 pontos para disputar ainda. André Luiz. Eu acho que, como o professor Jair Pisani falou, acho que precisa mais 3 pontos aí para de uma vez sair. Miller. Não, já para mim praticamente o Palmeiras já escapou. Mais uma vitória, o time já está livre desse fantasma de rebaixamento, como se estereotipa aí a imprensa, mas eu acho que o Palmeiras tem um bom grupo, um bom time, e hoje provou mais uma vez que é o time que precisa permanecer na primeira divisão. Acho que com essa vitória o Palmeiras realmente, moralmente, se fortalece e escapa. Agora, é um tema delicado que eu vou tratar agora, depois tem Cidadinho e Detona. Mas antes é um tema delicado que eu vou tratar agora, delicado, mas que está na boca do povo. Teria chegado a hora, Diego, vou falar com todo o respeito aqui, hein? Teria chegado a hora de o Marcos repensar a sua carreira, ou mudar de ares, ou dar uma outra impulsão à sua carreira, porque tem muita gente que diz, está na hora do Marcos parar. Eu não penso assim. Então vamos ver. Marcos abre o jogo e o que se fala sobre o Marcos. Vamos lá. O goleiro Marcos é admirado e respeitado não só por suas defesas milagrosas, mas também pelo seu comportamento fora de campo. Afinal, que outro jogador pediria para sair do time porque está mal? A torcida pode entender errado, pode achar que está pipocando, não, de forma alguma. Eu só, como palmeirense que sou, eu acho que eu tenho que estar dentro do grupo para poder ajudar da melhor forma que eu puder, né? Então eu achei melhor falar com o Jair, tirar esse peso da minha consciência do Diego, da participação que ele vinha tendo no Campeonato Brasileiro, né? E ajudar da seguinte forma: eu sei que eu não estou em condições de ser aquele Marcos que todo mundo espera, então ao invés de ajudar eu vou prejudicar a equipe. Então melhor voltar o Diego que estava voando baixo no Brasileiro. Isso é mais uma atitude de um grande jogador, de um grande profissional, né? Que sabe entender o momento melhor, né, do outro goleiro, no caso o Diego, né? E que se colocou à disposição para sair da equipe, né? Essa decisão de Marcos, porém, vem acompanhada de 2 perguntas básicas. Será que está chegando a hora dele se aposentar? Ou aos 33 anos de idade, o santo goleiro ainda terá muitos milagres a fazer? Aconteceu comigo. Quando eu senti que não tinha mais tesão para entrar dentro de campo, para treinar, né? Não para jogar, porque jogar é maravilhoso, é fácil, né? 90 minutos. Mas você tem que chegar nos treinamentos alegre, feliz, sabe? Brincando com todo mundo, contente. Principalmente o goleiro, né? Nossa, o goleiro mais ainda, porque você é o primeiro a chegar, né, nos treinamentos e o último a sair. A gente não pode colocar a nossa vaidade pessoal acima do bem-estar do grupo todo, né? Então, tanto eu como o Jorge, Luiz, como o pessoal sabe que eu não tenho condições hoje físicas e para poder atuar e atuar bem como a minha profissão, a minha função exige. Por isso que não foi uma mudança de ideia, foi sim para não prejudicar o time. Eu sei o que eu posso render e o que eu estou rendendo hoje e me sinto em condições de não entrar em campo, porque eu sei que eu não vou ajudar muito, porque eu não estou em condições físicas para poder fazer isso. Felipão, técnico de Marcos no Palmeiras e na seleção brasileira, acredita que o problema é mais físico e psicológico do que técnico. Eu acho que ele tem que recuperar de todas as lesões que ele sofreu este ano, principalmente. Ele totalmente recuperado das lesões, daí vem a segunda parte, que é a parte psicológica. Trabalhado na parte psicológica, ele volta a ter muito mais confiança e volta a ser aquele Marcos que sempre foi. Quem convive com Marcos diariamente torce para vê-lo de volta ao gol, bem e feliz. Tenho um carinho muito grande por ele e eu espero que ele possa no outro ano voltar a jogar e voltar a fazer aquelas defesas milagrosas que ele faz, né? O São Marcos. Então a gente está torcendo que ele possa cada vez mais recuperar a sua forma aí, que ano que vem venha com tudo. Sempre frisei que eu nunca quis jogar por nome, quero jogar por merecimento, né? Então a minha consciência está tranquila de poder fazer aquilo que eu achava melhor, que eu acho que aquilo que eu falei para vocês antes. Se eu achar que um dia eu for treinador, o meu time vai jogar quem tiver melhor, não quem tiver mais nome. E a torcida é de todo o país. Afinal, depois do Penta,
Marcos não é apenas um goleiro do Palmeiras, é um goleiro do Brasil. Bem, eu tenho minha opinião a respeito e vou dizer já. Antes eu digo, jogo a bola pro Jair Pisserni. Jair Pisserni, o que você acha? Eu vi o Zete fazer umas colocações aí, mas não tô na do Zete, não. O Marcos tem alegria para treinar, tem condição para dar uma sequência boa aí, é um profissional acima da média. O Diego está nessa condição, também é qualificado, mas o Marcos, o Sérgio tem uma participação muito grande. Então faz um ambiente muito profissional, tem muita responsabilidade. Ele sentiu, vem de lesões aí, 2 jogos, ele não teve um comportamento legal aí, né? Tivemos uma conversa bem franca, né? Então um pouquinho mais de treino. Você que chamou o Marcos ou ele que te chamou? Eu tava chegando no treino, o Marcos já estava esperando, era coisa de 8h15, o treino começaria às 9 horas. Sei. Uma conversa boa, bem profissional, então ele não estava se sentindo bem, né? Ele procurou, ele tomou iniciativa. Ele viu, analisou bem os 2 jogos aí, né? Ele é acima da média, não tem essa que vai parar. Dá pra jogar mais 5 anos aí tranquilo. Diego Cavalieri, como é que o Marcos chegou pra você nesse momento? Não, mais uma vez provou o caráter dele, o comprometimento que ele tem com o clube, com o Palmeiras. Mesmo todo esse tempo, desde o começo do ano que ele ficou de fora pela contusão, sempre conversou, sempre procurou colocar palavras de importância, sempre se preocupou com o time. Acho que isso aí de parar dele... Um cara muito alegre, né? Com certeza, tá sempre animando o grupo, mas é que goleiro é o que mais sente, falta de ritmo de jogo, você treina, chega dentro de campo, tudo muda, e ficou muito tempo parado, mas tem capacidade, como ele falou, tudo que ele conquistou foi por méritos e tem muita coisa para conquistar ainda pelos méritos dele. Miller, o que você acha do assunto? Olha, são 2 questões em jogo. Existe uma grande diferença entre personalidade e capacidade. O Marcos tem hoje, aquela velha história no futebol, a cabeça joga tanto quanto os pés. Ele não está num momento bom em termos psicológicos, claro, a sua capacidade sempre vai ter até o final da sua carreira. E como ele não tem uma cabeça boa no momento para jogar, é verdade. Quer dizer, então ele vai procurar deixar o Diego, que vinha já numa sequência muito boa, num ritmo de jogo alucinante, e vai ficar esperando e contribuindo fora de campo. Acho que a sua liderança, a sua personalidade, a sua pessoa é uma referência para o grupo. Isso é muito importante, mas é claro que em se tratando de jogador de nome de seleção brasileira, é muito difícil um jogador chegar numa situação dessa e pedir para não jogar. Agora, é um caso de único, na minha opinião, e um jogador que demonstrou uma honestidade muito grande. É o que você pensa, André Luiz? Eu acho que sim, eu acho que o Marcos, ele colocou acima de tudo aí a humildade e viu que o Palmeiras precisa muito nesse momento aí. Eu acho que o Palmeiras não pode correr o mínimo de risco para não sofrer o rebaixamento. Então acho que ele foi humilde em reconhecer que ele não está melhor, o Diego está melhor, e eu acho que ele realmente fez tudo em prol do Palmeiras. Então mostrou realmente a capacidade dele, não só técnica, mas também de humildade, e reconhecer que no momento ele não está na plenitude para poder assumir a posição novamente. Renato. Sem dúvida, companheirismo, né? Jogador que vem de muitas lesões, né? Não tem como analisar ele em 2 jogos, criticá-lo ele por 2 jogos. Eu acho que o momento é do Diego, sem dúvida, e o Marcos realmente mostrou, né? Acho que durante essa carreira toda aí todo mundo sabe da capacidade, do caráter do Marcos, não tem tanto por que duvidar. No momento não é dele hoje, falou com honestidade, com humildade, e com certeza está pensando só no grupo do Palmeiras. Agora, Valone, tem que tirar essa epígrafe aí, porque tá errado. O Marcos não é hora de... É hora de descansar. É interrogação. É interrogação. Olha, seguinte, vou dar a minha opinião. Vou dar a minha opinião. Eu acho que o Marcos merece até um busto no Parque Antártica. Porque ele, quando estava na Série B, ele não quis sair do Palmeiras nem para jogar no Arsenal. Acho que merece até um busto no Parque Antártico, viu, Diego? Acho que é um exemplo, acho que é um goleiraço. Acho que foi nobre de caráter, teve um gesto de nobreza. Porque eu acho que ele se assustou com aquele gol que ele falhou lá contra o Paraná. Que ele deu carrinho, certo, Jair? Não, acho que ele sentiu também um pouco falta de ritmo, sequência de jogos, né? E tomou uma posição até profissional, nada de importante pro meio, importante para resultado, né? Depois tem toda uma sequência aí, tem mais alguns jogos aí. O Diego, de fato, está acima da média, né? Tem tudo para ser um dos melhores do país também. Só que o Marcos também é um complemento. O Marcos é importante no Então Palmeiras. ele disse, eu não jogo com o nome, quero jogar por merecimento. Então para mim isso é nobreza de caráter. É nobreza de caráter. Então, eu não estou em forma.
Ideal. Então joga o Diego, que tá arrebentando. Tem até as defesas do Diego, né? Como futebol é momento, Avalon? Em momento então é o Diego, seguinte, não é do Marcos. eu acho que o Marcos não está na hora de parar. Eu acho que o Marcos tem que se recuperar, como disse o Filipão também, das suas lesões, certo? E olha as defesas do Diego Cavaleiro hoje, olha aqui, esse aí salvou. Você teve noção de que se salvou o Palmeiras nesse lance, ô Diego? Não, acho que não é salvar o Palmeiras, acho que todo mundo está ciente da dificuldade que é, da situação do Palmeiras, e todo mundo tem que fazer sua função bem feita de campo. Então, do jeito que tá jogando aí, vai... Olha só, né? Olha só, Jair. E todo mundo correu, todo mundo marcou, então acho que todo mundo tem sua função, tem seu ponto positivo dentro de campo. Não, tudo bem. Eu não estou tirando o mérito de ninguém, Diego. Eu estou falando de você, analisando você como goleiro. Você, ó, a defesa que você fez nessa falta, que já tinha levado um gol de falta, aqui na redação tinha Palmeiras. Meu Deus, outro gol. Vou colocar só um detalhezinho aí. 2003 para 2004. Então o Diego já estava, né, numa fase muito boa. A Marcos e Sérgio. A hora que esse moleque entrar vai perturbar a gente. Olha aí, o Sérgio me disse já faz uns 4, 5 anos. Não era Diego? Tem um tal de Diego aí. Como eu estou dizendo, mas o Marcos, reconhecendo o seu momento, disse que, olha, é melhor jogar o Diego. Agora, na cabeça de alguns torcedores, é inevitável. Será que o Marcos ainda está com vontade de jogar? Tem muito. Mas é inevitável. Você nunca ouviu isso, Jair? Não é porque não está com vontade, não. A gente faz o campo, né, que tem que ver. O Marcos está acima da média ainda, muita vontade. Olha, está trabalhando uma barbaridade. De repente é isso aí, não tentou encaixar o jogo, não deu uma liga legal, né? E falou, pô, né? Então a gente está dando tempo aí para né, que ele tenha uma boa reação. É até bom para preservar o seu nome, que ele tem hoje. Eu acho que o Marcos, como nós fizemos aí, foi uma atitude de humildade, de nobreza, de reconhecer que o seu companheiro está melhor que ele. Agora eu pergunto a vocês, Marcos à parte, parece que é um caso já esclarecido, é um caso que ele se machucou muitas vezes e está reconhecendo a magnífica forma do Diego Cavalieri. Que, para mim, Diego, aquela defesa que você fez, acho que foi o Lima que cabeceou, que você pegou no time, ali é gol. Você não pensou, não? Não, foi uma bola que não sei quem jogou por cima, o Lima entrando, e aí a hora que eu vi que tinha que sair no desespero ali, eu saí pulando, porque a única coisa que a gente fazia era botar de cabeça por cima, e graças a Deus fui feliz nesse lance. Vamos ver de novo? Eu até gostaria que disse, essa é a falta, tinha saído um gol de falta, tinha palmeirense assustado, falei, meu Deus, será que vai sair outro gol? Aquele o Diego teve a percepção do tempo da bola. O time da bola. Claro. E ele viu que a única alternativa para o jogador do Botafogo era o cabeceio. Agora, olha só, é o Lima, né? Ele fechou bem, ele fechou bem, quer dizer, ó. Olha. Saiu no tempo da bola, quer dizer, e fez uma grande defesa. Parecia que tinha 3 metros de altura, o Diego. Você tem quanto de altura, Diego? 1,88. 1,88. Agora eu pergunto o seguinte, ainda no aspecto Marcos, mas estendendo, há um momento de mudar de time? Porque a torcida do Palmeiras não admite o Marcos fora do time. Fora do Palmeiras. No time até sim que o Diego Cavalieri está jogando e correspondendo. Mas há um momento, Jair, você que tem tantos anos de janela, que há um momento em que o jogador precisa sair do time, mudar de ares? Não, hoje não. Mas eu não sei o que aconteceu quando o Marcos foi pro Arsenal, né? Foi? Ele foi fazer exames no Arsenal. Eu acho que ali seria uma grande oportunidade também pro Marcos, mas hoje não. Hoje, um pouquinho de calma, voltar à sua melhor condição. Marcos, Rogério Ceni, acho que no nível que eles chegaram, acho que eles não podem mais mudar de clube, não. E outra, Avalone, é claro que... Você, Miller, artilheiro de tantas e tantas camisas. Por falar em artilheiro, hoje o Edmundo superou o Zico na história dos brasileiros. Com esse gol. Tem um gol a mais do que o Zico na história dos campeonatos brasileiros. Mas, Miller, você que defendeu o Palmeiras, defendeu o Santos, o Corinthians, o São Paulo, tantos clubes, há um momento em que o jogador tem que mudar de time? Quando o jogador não se sente bem, não está produzindo o que o treinador quer e o que ele tem capacidade de produzir, é bom, é normal o jogador mudar de time, às vezes no outro time. É o caso do Renato aí, ele jogava no Corinthians e hoje a fase dele no Flamengo não é como ele jogava no Corinthians, na minha opinião. Hoje está jogando muito bem dos ídolos da torcida do Flamengo e a mudança geográfica às vezes é muito bom para certos jogadores. Renato, que depois eu tenho uma historinha para contar em relação a essa mudança de time. Vamos lá. De repente é melhor mesmo, né? Eu acho que você não está bem num ambiente onde o ambiente não está carregado, eu acho que a melhor coisa é mudar de time. Mas como nesse caso do Marcos aí, não. Acho que o Marcos aí mostrou todo o amor e o carinho pela torcida do Palmeiras. E esse momento difícil, eu acho que é um momento de todos acolher ele também, né?
Momento difícil. E respeitar o momento. Exatamente, ninguém sabe o que está passando pela cabeça do Marcos nesse momento, então tem que respeitar também. Agora, pitadinha histórica, Jair Pisserni. Pitadinha histórica, o Marcos é um excelente goleiro. Agora, o melhor goleiro brasileiro que eu vi jogar chamava-se Gilmar dos Santos Neves. Não sei se você viu jogar também. Não tenho como analisar, assim, mas comentários que eram dos... Bicampeão do mundo pela seleção brasileira e tal. 58, 62, bicampeão do mundo pelo Santos. E ele era marcado como grande goleiro do Corinthians. Ele chegou ao Corinthians em 51 e ficou 10 anos no Corinthians. Houve um momento em que ele foi embora do Corinthians, foi para o Santos. E aonde também ficou revigorado. Não estou dizendo que este seja o caso do Marcos. Eu estou dizendo que ao longo da história temos muitas histórias assim. No caso do Gilmar, ficou 10 anos no Corinthians, era marcado como campeão do quarto centenário, como grande goleiro, e chegou um momento em que, não sei o que aconteceu direito, mas ele saiu do Corinthians, foi para o Santos, e no Santos foi bicampeão do mundo. Quer dizer, é normal isso também em futebol, não é nada de anormal. Coisa que eu acho que com o Marcos não vai acontecer, porque ele é tido como um dos ícones do Palmeiras. Mas o jogador hoje troca de time um ano, já é chamado de mercenário. Então... São casos específicos, Avalone. Eu acho que depende da circunstância que o jogador está passando dentro. Porque o Gilmar foi o Santos com o Pelé, também teve uma mudança, né? É verdade. O time era uma seleção, né? Quer dizer, então sempre depende da circunstância, Avalone, que o jogador está passando no clube. Bom, em instantes, Cittadini abre o jogo. Antes no Pix Santos e Paraná. Vamos lá. Na Vila Belmiro, pouco mais de 8 mil torcedores que não viu o time vencer há 3 rodadas. Então, Kleber Santana, aos 5 minutos, já mostrou que seria a partida contra o rival direto na disputa pela vaga na Libertadores. O Paraná não se intimidou. Leonardo limpou a jogada, tocou na saída de Fábio Costa, mas Ronaldo Guiaro, quase em cima da linha, afastou o perigo. Depois foi só pressão santista. Kleber cobrou falta por cima do travessão. O chute de Reinaldo passou pertinho. O de Wellington Paulista, então... E faltando apenas 1 minuto para acabar o primeiro tempo, Tabata cobrou falta, Kleber Santana não alcançou. E o goleiro Flávio foi pego de surpresa. 1-0 Santos. O Paraná voltou mais ofensivo. Leonardo chegou com perigo. Os visitantes ganharam mais espaço depois da expulsão de Adriano, que entrou no lugar de Tabata e não atuou nem 20 minutos em sua estreia no profissional. Adriano é jovem e entrou jogando bem, marcando, preenchendo espaço, dando qualidade no meio campo, mas pecou pela ansiedade. O Santos até criou boas oportunidades, mas teve mais trabalho para segurar o time paranaense, que não evitou a derrota. A vaga na Libertadores está cada vez mais perto. Uma vitória e um empate nas últimas 3 rodadas que restam garantem o Santos entre os 4 primeiros colocados. Ninguém vai querer conquistar um ponto contra o Cruzeiro ou contra o Vasco da Gama. Nós queremos vitória. Pois é, no pique, logo após o comentário do André Luiz sobre esse gol, sobre o Santos, vamos à entrevista com o Cittadini. Atenção, hein? André, o que você achou desse... Você acha que constrangeu o goleiro, o gol do Tabata? Eu acho que o goleiro se assustou, ele esperava o jogador, o Kleber, encostar na bola, e aí como não aconteceu o toque, ele acabou se precipitando, ou então se assustando, e a bola acabou entrando. Ele realmente teve uma falha, mas eu acho que o Santos foi merecedor. O Santos conseguiu atacar mais, teve mais oportunidades, é verdade que o Paraná Clube é um time difícil de jogar, um time que marca bem e aproveita os contra-ataques, mas eu acho que o Santos mereceu e eu acho que deu um passo importantíssimo aí pro objetivo que é a Libertadores. E o Santos está com 59 pontos, está praticamente garantido na Libertadores. Só que agora a gente tem 2 jogos difíceis, né? Cruzeiro lá e Vasco lá. E atenção, parem as... Mas sim, mas... Não, só depende da gente, tranquilo, lógico. Parem as máquinas! Parem as máquinas, porque vai falar Antônio Roque Cittadini. Não perca! Acompanhe. O Corinthians hoje é mundialmente conhecido como um time que tem uma parceria com um grupo de mafioso. O quanto mais tempo demorar para romper, pior. O Corinthians não está ganhando dinheiro nenhum. O Corinthians não está ganhando dinheiro. O Corinthians está ganhando problema. Problema, um atrás do outro. O seu Kia só deu entrevista, tomou tequila, fumou charuto, ficou sendo recebido por aí como se fosse um príncipe e não era nada, era um sapo. A cara de poucos amigos do presidente do Corinthians tem explicação.
Embora o time tenha dado um salto na tabela e engatado uma reação surpreendente, nos bastidores do clube, a queda de braço com a parceira MSI não parece que vai acabar bem para nenhum dos lados. Ela é um negócio ruim para o clube está perdendo, não está ganhando dinheiro com a parceria, né? Ela trouxe aí uns jogadores no início, fez aquele carnaval todo, mas hoje o clube está jogando praticamente com um time feito na casa. Uma viagem na breve história da era MSI Corinthians. Dezembro de 2004, reuniões atravessam a madrugada no Parque São Jorge. Diferenças resolvidas e Kia Jorabichian é apresentado como o salvador da pátria alvinegra. Logo, o iraniano, com uma passagem obscura pela Rússia, mas que fez fortuna na Inglaterra, apresentou o cartão de visitas, Carlitos Tevez. O investimento das Arábias, 40 milhões de reais. Festejado com banquetes e dança do ventre. Depois dele, outros galácticos. E com ares de Real Madrid, o Corinthians conquista o Brasileirão 2005. E mais nada. Se você fizer um balanço, nós ganhamos o Brasileiro, perdemos 2 paulistas seguidos que não perdia muito tempo, perdemos uma Copa do Brasil pro Paulista de Jundiaí, que também não é grande coisa, né? Não é uma coisa para se comemorar. Saímos da Libertadores pro pior River dos últimos 20 anos. Ficamos como nunca na zona de rebaixamento em Brasileiro. Nunca o Corinthians ficou tanto tempo em zona de rebaixamento. Das derrotas, a mais doída foi aquela para o River Plate, nas oitavas de final da Libertadores deste ano. Foi o início do fim. Caiu Ademar Braga, substituído por Geninho, substituído por Leão. A segunda partida de Leão no comando do Corinthians, contra o Botafogo no Pacaembu, foi a última de Tevez, que fez as malas e partiu. Na semana seguinte, Mascherano seguiu o mesmo caminho. Os dois foram parar no West Ham da Inglaterra. O dinheiro dessas transferências, ninguém sabe, ninguém viu. O time tem jogado basicamente com jogadores da categoria de base. Eles fizeram maus negócios por querer, né? Mas eles queriam ganhar o coração da torcida. Achavam que o sujeito era o diabo, mas o diabo lhe dava dinheiro e dava alegria. Então convém você ficar com o diabo, mesmo sabendo dos problemas que tem. A Polícia Federal entrou na história, alertada inclusive pela FIFA, que não vê com bons olhos a nuvem de mistério que envolve a MSI. Eles têm a porta fechada no mundo inteiro, nós abrimos a porta para eles. Agora, disseram, o clube sabe agora que a gente dá maior complicação e nós vamos ficar quietos. O Corinthians é usado para os outros negócios deles e principalmente para dar garantias de cidadania que eles precisam. Boa parte deles precisam porque eles têm dificuldade. Mas Kia Jorabichian está na Europa desde maio e não dá sinais de que voltará ao Brasil tão cedo. Foi lá na Inglaterra que ele negociou Tevez e Mascherano com o West Ham. É lá na Inglaterra que ele está negociando o futuro de Carlos Alberto, um negócio que pode marcar o fim da parceria MSI Corinthians. Basta clicar corinthians.com.br. Quem vai para o Clube Social lê a notícia da punição aplicada a Carlos Alberto. Multa de 40% do salário e suspensão do contrato por 29 dias. Quem vai para a página de futebol lê uma nota da MSI, que apoia o jogador que esteve reunido com Kia na Inglaterra, discutindo o seu futuro. Mas e o futuro do Corinthians? Pois é. André Luiz jogou no Corinthians, Renato também. E os dois estão com os olhos assim, então. Fala, Renato. O Mira jogou um pouquinho no Corinthians. Renato, ontem a gente divulgou também, e o Jornal do Estado de São Paulo também, que há um suposto flerte do Flamengo com a MSI. Ou da MSI com o Flamengo. Que para patrocinar o Flamengo ou ser parceiro do Flamengo, nesse momento, teria que até mudar de nome. E que o primeiro presente para o Flamengo, segundo essas especulações, sabe quem seria? Nilmar. Simplesmente Nilmar. Agora, o Corinthians também tem chances, ou tem desejos e sonhos de manter os jogadores que a MSI trouxe. Então, enfim, vai ser um imbróglio que eu não vou entrar no mérito da questão, não tenho maiores detalhes, é o que a Cittadini, mostramos a reportagem do Cittadini, ao que a especulação. Agora, como é que se fala no Flamengo lá? Tem esse papo ou não? Olha, no Flamengo até agora não se fala não. Existe sim uma amizade do Hélio Ferraz, né? Já foi presidente do Flamengo com o Kia, mas
no momento algum foi citado o nome de jogador de MSI no Flamengo. Miller, você acha que tem chance de haver uma harmonia entre MSI e Corinthians? Ou você acha que o divórcio é iminente? Não, mas atualmente a harmonia ela ficou para escanteio. Você vê que o Corinthians pune o Carlos Alberto e a MSI apoia o Carlos Alberto. É claro, é jogador dela. A maioria dos jogadores do Corinthians é da MSI. Eu acho que existe uma falta de comunicação muito grande entre o presidente do Corinthians e o Kia e os investidores aí da MSI, que eles têm a gestão, né, a primazia do futebol do Corinthians. Agora, a gente tem que lembrar que o Corinthians foi campeão brasileiro no passado e ninguém falou nada. Agora, hoje que os resultados não estão vindo como na grandeza do Corinthians, hoje se fala mal da parceria. Eu acho que a saída para o futebol brasileiro, para os clubes brasileiros, uma parceria que seja, desde que seja honesta, transparente. Eu sou a favor de parceria dessa maneira. Agora, se caso a MSI entrar no Flamengo, o Flamengo tem que ver como será essa parceria desses termos, em termos de transparência, em termos de harmonia, tudo se vai bem. André Luiz, tem opinião a respeito ou não? Não, prefiro nem comentar, acho que é um problema muito grande, prefiro nem comentar. No pique, Diego Cavalieri, se o Nilmar for para o Flamengo, aí começa a torcida, o Bini é melhor que Eto'o, e Nilmar, sei lá, é melhor que todo mundo, e o Renato lançando, chutando. Hein, Renato? Não, o Nilmar é um excelente jogador, torcendo para que ele recupere logo, recupere bem, mas com certeza é um excelente jogador que faz bem para qualquer time. Eu tenho umas perguntas a respeito para o Jair Pisserni, sem pôr no fogo, mas assim, sobre tecnicamente. Mas não é nada a respeito. Jair não quer saber. Mas antes tem aqui, ó. Agora vai um recado para você, pedreiro, eletricista, encanador. A Starret, líder absoluta em serras no Brasil e no mundo, lançou uma novidade que está agitando o mercado de construção do país. Chegou o BS, exclamação, a nova serra manual bimetal Starret, que corta mais, custa menos e não quebra. É dinheiro sobrando no seu bolso e cortes mais rápidos do trabalho. Com uma cartela da nova BS Starret, você dá conta de todo o serviço. E tem mais. Além de facilitar a sua vida, a nova BS vai levar você de carro novo para o trabalho. Preste atenção na promoção. Passe numa loja de material de construção ou num revendedor Starret. Preencha o cupom e participe do concurso Nova BS. Você pode ganhar dezenas de kits com produtos Starret e uma picape nova, estrada zerinho, quilômetro zerinho, zerinho. Nova BS, corta mais, custa menos e vai dar, ou pode dar uma picape zerinho para você. E atenção, amigo lojista, se você ainda não recebeu a Nova BS, junto com o kit da promoção, peça ainda hoje para o seu distribuidor ou ligue agora mesmo para Starret. BS, a amarelinha inquebrável, só a Starret tem. Jair Pisserni vai falar depois do nosso comercial. Bem, vamos agora, nessa volta do Show do Esporte, a segunda parte de muitos gols da rodada do Brasileirão. Vamos lá. Na Arena da Baixada, o Grêmio não perdeu tempo e logo aos 3 minutos, Rômulo balançou as redes do Atlético Paranaense. A resposta do Furacão veio com Marcelo Silva, que usou a cabeça para empatar a partida. O Grêmio chegou ao segundo gol com Maidana, que aproveitou para recolocar os gaúchos em vantagem. Mas Dagoberto, em cobrança de pênalti, voltou a deixar tudo igual. O tricolor gaúcho não desanimou e Ramon fez o gol da vitória por 3-2, que deixou o Grêmio muito perto da Libertadores. No Arruda, o São Caetano saiu em contra-ataque rápido e Elton fez 1-0 sobre o Santa Cruz. Pouco depois, Jonas pegou de primeira e fez o segundo do azulão. E para decretar o rebaixamento do Santa, Marcelinho fez boa jogada e fechou o placar em 3-0. O desesperado Fluminense recebeu o Cruzeiro no Maracanã. Quase 11 mil torcedores viram um primeiro tempo com poucas chances de gols. Mas o Fluminense jogando melhor que o Cruzeiro. O tricolor carioca foi mais objetivo. E aos 41 minutos, André Moritz achou Evandro que marcou 1-0. No segundo tempo, o Flu fez mais um. Mas impedido não vale. Carlinhos Bala também marcou para o Cruzeiro, mas em posição irregular. Quando o juiz da partida apitou o final do jogo, ufa, festa no Maracanã. Depois de muito tempo, o Fluminense voltou a vencer. O Fluminense não vencia há 12 partidas. O time fez as pazes com a vitória e também com a torcida.
Aliás, esta foi a primeira vitória de Paulo César Guzmão no comando da equipe. Eu nunca duvidei que o Fluminense fosse ter forças para sair, para ter a primeira vitória. Bem, agora atenção, exclusivo. O Jornal da Noite revelou nessa semana, em reportagem especial do Roberto Cabrini, o laudo do INCOR que recomendava a Serginho, jogador do São Caetano, que o Jair Pisselli conheceu tão bem, que não praticasse mais esportes. Uma bomba! Exclamação. Dali Cabrini. 2 anos depois da morte do jogador, o Jornal da Noite tem acesso com exclusividade a esse documento. Um prontuário que está no processo que apura a morte do jogador. O relatório médico data de 11 de fevereiro de 2004. Nele aparece o nome de Paulo Sérgio Oliveira da Silva, o Serginho. O atleta que morreu no dia 30 de outubro do mesmo ano esteve no INCOR em São Paulo. Nesse trecho, as anotações do médico cardiologista Edmar Bock alertam: reforço a recomendação de não praticar esporte ao médico do clube e ao jogador. O médico e o jogador foram informados de risco de morte súbita do jogador por arritmia. Você acha que alguém ou alguma providência poderia ter salvado o Serginho? Se alguém tivesse dito para ele que o problema dele era tão grave, com certeza teria salvo ele. Mas ele passou por exames. Passou por exames, mas não foi, ninguém falou para ele da gravidade do problema dele. Isso nunca chegou a nós. E os médicos vendo tudo isso. Se tivesse chegado, o jogador teria sido simplesmente afastado. Doutor Paulo Forte, depois que o Serginho passou por uma bateria de testes no INCOR, o senhor não foi informado pelos médicos desse instituto de que ele correria sério risco de morte caso continuasse jogando futebol? Em momento algum, o Serginho foi proibido de continuar jogando futebol. Os médicos que avaliaram o Serginho, da parte cardiológica, jamais o proibiram de jogar. Os médicos do INCOR se recusaram a gravar entrevista. A nosso pedido, emitiram uma nota. O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas diz que todos os resultados da avaliação cardiológica do jogador Serginho, do Clube São Caetano, foram informados integralmente ao atleta e também ao clube. Os documentos referentes aos exames realizados no INCOR, sempre disponíveis para a família, foram encaminhados à Justiça, instância pertinente para o julgamento do caso, com total isenção. Jair Pisselli, você que teve o Serginho como jogador durante tanto tempo, o que você tem a dizer? É difícil até, né, comentar, né, Valona, a respeito da perda do Serginho, né? Trabalhamos no São Caetano quase 3 anos, né? Nunca vi nada com o Sérgio. Sempre na parte física, ou no complemento técnico. Aí o Miller também trabalhou. Era o primeiro, né? Uma força, era um leão, assim, uma condição acima da média, né? Tanto fisicamente. Agora, sei lá, aí, laudos, uma série, não sei se é a realidade, se é uma verdade ou não. Eu defendo o médico de São Caetano. Se precisar, eu sou testemunha. Eu não estou acusando ninguém, estou dizendo que foi uma reportagem exclusiva do Roberto Cabrini, que é um repórter super sério. Se precisar, eu vou como testemunha no médico. Super sério. Né, não, a gente, infelizmente, é uma perda, né? Que, acima de tudo, nós éramos todos ali irmãos, né? Sabe, nós tínhamos um respeito muito grande. Infelizmente, isso machucou muito, né? Mas, depois da sequência, eu conversei muito com o médico também. Se tiver que testemunha, eu sou uma das testemunhas aí. Foi uma informação exclusiva. Você viu o presidente falando, né, de São Caetano? Nós demos todos os lados, jornalisticamente. Foi um trabalho especial do repórter Roberto Cabrini, do Jornal da Noite, que a Band aproveitou também. Só estou dando meu, né? Bem, eu gostaria de chamar a sua atenção, meu amigo telespectador, para um assunto muito importante que vale a sua vida. Anualmente, a Sociedade Brasileira de Urologia realiza uma campanha de combate ao câncer de próstata. Você precisa saber que o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem e muitas vezes pode ocorrer sem apresentar sintomas. A melhor maneira de se prevenir é fazer uma avaliação com um urologista. Se você tem mais de 45 anos, deve fazer uma avaliação anual. Isso porque, se o câncer for diagnosticado logo no começo, as chances de cura são muito grandes. Acompanhe este comercial. O exame da próstata pode evitar muitas doenças, inclusive o câncer.
joga o preconceito para escanteio e faça a sua melhor jogada. A regra é clara. Se você tem mais de 40 anos, tem que fazer o seu exame. Semana Nacional de Combate ao Câncer de Próstata. Então procure um urologista e não deixe que o preconceito seja o seu maior adversário. Parabéns à Sociedade Brasileira de Urologia por essa iniciativa. Se quiser saber mais, entre no site www.sbu.org.br. Comerciais. E agora, muito gol, gols internacionais, com destaque especial para o clássico italiano Milan e Roma. Olha, deu Roma, hein? Acompanhe. Um gol de Saha foi o suficiente para o Manchester United superar o Blackburn Rovers e continuar no topo do campeonato inglês. Já o Chelsea atropelou o Watford. Drogba fez 3 na goleada por 4-0, que manteve os bicampeões na vice-liderança. Pelo campeonato italiano, a Roma venceu o clássico contra o Milan por 2-1. Agora, o time da capital italiana está em terceiro e a equipe de Kaká na beira da zona de rebaixamento. O surpreendente Palermo não tomou conhecimento do Torino e, com um triunfo por 3-0, está empatado com a Inter na liderança do Calcio. E nesse encerramento do Show do Esporte, muito obrigado ao Jair Pisselli pela presença, ao André Luiz, ao Miller, ao Renato, ao Diego Cavalieri, e muito obrigado a você pelo carinho de sua audiência, de coração. Da minha parte, muito boa noite e tchau.